Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. E tu és bom, oh, oh, tu és bom, oh, oh, e tu és bom, oh, e tu és bom, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu não me deixarás, não me deixarás, não, 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 não. E tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. E tu és bom, oh, oh, tu
quero saudar a amada e querida igreja. Você que está assistindo o culto, nosso culto nos lares, nós que estamos nesse momento um pouco de isolamento, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Quero dizer que você é muito importante para nós aqui na Igreja Metodista em Santana. Esse domingo, dia 27, é o domingo em que se comemora o Natal aqui na Igreja de Santana, né? Nós vamos ter uma surpresa hoje, né? Vamos estar aqui acolhendo, recebendo o pastor Alexandre, que futuramente estará trabalhando aqui na Igreja de Santana também. E nós também queremos agradecer a Deus pela sua vida. Mas muito especialmente eu quero agradecer pela sua vida, porque a sua vida é muito importante como membro da Igreja em Santana. E a gente tem o tema que Deus já está entre nós, na sua casa e no seu coração. Nós trabalhamos todo esse mês arrumando a casa e o coração. E agora, hoje, que nós vamos estar comemorando o nascimento de Jesus, Deus já está na nossa casa e já está no nosso coração. Isso é maravilhoso. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua casa, e eu tenho certeza que dias melhores virão. Que o Senhor esteja te abençoando, que o Senhor esteja trazendo paz para a sua vida em família, para o seu trabalho, para onde quer que você esteja, que a bênção do Senhor esteja sobre as suas vidas. E logo em seguida, após a acolhida, a nossa irmã Dagmar vai estar fazendo um momento também de acender as velas do Advento, até a quarta e a quinta vela, né? Que a gente acende neste domingo. Nós também queremos agradecer a Deus por isso, porque a cada domingo nós celebramos o calendário litúrgico, nós celebramos a cada domingo a espera do menino Jesus. E ele chegou e ele está entre nós. Glória a Deus por isso. Amém. Neste momento, irmãos, celebrando hoje o Natal, nós vamos acender a quinta vela. Vocês em casa, vamos lembrar do nascimento de Jesus, o aniversariante do dia. Peço nesse instante que peguem os seus hinários e vamos cantar todos juntos, apesar de distante, o hino de número 7. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em derredor. Entre os astros se espargem a luz, proclamando o menino Jesus. Brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em derredor. Entre os astros que espargem a luz, proclamando o menino Jesus. Brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, das campinas ao pastor, lindos anjos mandados por Deus, anunciam a nova dos céus. Nasce o bom Salvador, nasce o bom Salvador. Isaías 9, versículos 2 e 6. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros,
e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Noite de paz, noite de amor, oh, que belo esplendor, ilumina o menino Jesus, no presépio do mundo está luz. Sol de eterno fulgor, sol de eterno fulgor. Amém. Graça e paz, irmão e irmã. Espero que esteja bem, boa noite. Eu quero cumprimentar a Igreja Metodista em Santana, agradecendo a pastora Giselma pelo convite de participar deste culto especial de Natal. Estaremos juntos em 2021, não é mesmo? Mas já posso dizer que é uma alegria estar com vocês nessa data. E eu trago também um abraço da Igreja Metodista em Jardim Elisa Maria, que completa neste mês 60 anos de vida e missão. E dou meus parabéns para a Igreja de Santana, que completou 80 anos de vida e missão. É tempo de celebrar, é tempo de se alegrar, ainda mais neste dia especial, celebração de Natal, Natal do Senhor Jesus Cristo. Apesar do contexto que vivemos, nós nos alegramos nele. Rios de água viva fluem do nosso interior pela fé em Jesus. Eu quero iniciar este momento de adoração relembrando que Deus havia prometido que enviaria ao mundo um dia alguém especial que traria luz aos homens. Também prometeu que pessoas que andassem em comunhão com essa luz teriam a bênção da alegria, da presença de Deus nas suas vidas. Quero ler com você Isaías 60, de 1 a 3, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Levante-se e resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos. Mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. E também a promessa era de que aquele menino teria um governo espiritual eterno. E quem estivesse sob seu domínio teria ao seu lado um conselheiro especial, Deus Todo-Poderoso, um pacificador. Isaías 9, 6 a 7 diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Versículo 7 diz: Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Tudo era trevas antes de Jesus. Jesus começou a dar sentido ao caos, à vida. Ao olhar a vida de muitas pessoas, facilmente percebemos
que o seu viver é caótico e sem sentido. Tem todos os companheiros na vida o vazio, frustração, o sofrimento, mas hoje há notícias de grande alegria para todos e todas. Deus não se conforma com as trevas, irmão e irmã. Ele não gosta do caos e se comove diante de vidas sombrias e sem direção. Foi por isso que ele enviou Jesus, pois quem o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se você quiser, Deus lhe dirá: haja luz, e a luz de Jesus Cristo raiará para sempre no seu coração, inundando a sua alma de alegria e sentido de viver. Amém? Louvado seja nosso Deus. Nesse momento, eu quero chamá-los a momento de confissão. Faremos a leitura de Lucas, agora, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versos 4 a 7. Lucas capítulo 2, versos 4 a 7. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém. Palavra do Senhor. Há lugar para Jesus em seu coração? O que tem sido prioridade na sua vida? Há lugar para Jesus? Há lugar para o Salvador, o Senhor? Confessemos neste momento ao Senhor se temos preenchido o nosso coração com tantas coisas vãs e passageiras. Confessemos ao Senhor se a correria, a agitação do dia a dia, da vida, nos fazem esquecer de quem deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Se Jesus não tem encontrado lugar na sua vida, é tempo de se arrepender, confessar, buscar o seu perdão e dizer: Jesus, toma o teu lugar. Vamos orar neste instante. Eu quero convidá-los a orar. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Deus da vida, luz do mundo, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por enviares a Jesus Cristo, teu único Filho, para morrer por nós. Te agradecemos, Jesus, por dar a sua vida por mim, por todos aqueles que creem no seu nome. A tua graça se achou salvadora a todos os homens, a todas as pessoas. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço. Ó Deus, que haja lugar nos corações. Ó Deus, que a tua luz possa brilhar nas vidas. Nós pedimos perdão quando temos pecado por pensamentos, palavras, atos e omissões. Te pedimos e te agradecemos, na certeza de que o Senhor nos ouve quando nos aproximamos de Ti, com o coração quebrantado, contrito, arrependido. O Senhor não despreza, e justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia! Perdoados e perdoadas, nós nos alegramos, louvamos a Deus com júbilo. Amém? Louvado seja Deus. Boa noite, igreja. Mais um domingo que estamos aqui reunidos. Espero que vocês tenham passado um ótimo Natal com a família de vocês, com os amigos, e que possamos sempre nos lembrarmos do amor de Cristo, do nascimento dele e
vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, chegou um momento gostoso do culto, um momento muito especial em que a gente coloca as nossas ofertas ao altar do Senhor. Biblicamente, teríamos que levar o nosso dízimo ao altar, mas a nossa casa tem o nosso altar, tem o lugar onde que nós podemos louvar e bendizer o nome do Senhor. E nesse altar, nós com gratidão, porque nós temos que ser muito gratos a Deus por todas as coisas que Ele tem nos dado. Agradecer a Deus por tudo, pela sua misericórdia, pelo seu grande amor, pela vinda de Jesus Cristo. Temos que ser gratos. E as nossas ofertas é uma forma de nós agradecermos a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Nós, neste momento, vamos orar agradecendo a Deus por tudo que Ele nos fez, nos dá, pelo seu grande amor, e agradecer pelas ofertas que já foram depositadas, transferidas e que serão durante a semana. Oremos, irmãos. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tens nos dispensado. Te agradecemos pela tua igreja em Santana, te agradecemos pelos amigos, te agradecemos pelos irmãos, te agradecemos, ó Deus, pela vida, pela saúde, pela proteção. Temos muito que agradecer, Senhor, e neste momento te ofertamos um pouco do tudo que o Senhor tem nos dado, dessa provisão de cada dia que não nos tem faltado, dessa saúde que o Senhor tem me dispensado. Obrigado a Deus por todas as coisas. E recebe, Senhor, esse momento em que nós te ofertamos um pouco daquilo que tu nos dás. Ó Deus, que seja para engrandecimento da tua obra, da tua igreja, do teu reino aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e que o nosso coração seja sempre grato a Deus por tudo que Ele nos dá. Deus abençoe. Força e o poder.
mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Digno Cordeiro que foi morto, Santo, Santo, novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno Cordeiro que foi morto, Santo, Santo novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para
nascimento. Que possamos cada vez ficar mais sensíveis, Senhor, ao que o Senhor tem para nos falar, Jesus. Porque muitas vezes nós ouvimos falar do Teu nome, mas nós não ficamos extasiados, nós não ficamos maravilhados, Jesus. Senhor, que essa música, Jesus, possa ser verdade em nossas vidas, Jesus. Que ao ouvirmos, Jesus, o nome de Jesus, nós possamos ficar maravilhados, nós possamos ficar extasiados, Pai. Maravilhados, extasiados, eu fico a ouvir Teu nome. Maravilhados, extasiados, eu fico a ouvir Teu nome. Jesus, Teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação, louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim e eu te adorarei. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Espero que estejam bem. Alegria em poder compartilhar a palavra de Deus com a Igreja Metodista em Santana e podermos caminhar juntos a partir do ano de 2021. Agradeço a pastora Giselma pelo convite. Que Deus continue abençoando a sua amada igreja. Para esta noite, eu trouxe uma reflexão cujo tema é Natal em Emaús. Normalmente eu não dou título aos meus sermões. Quando eu escrevo um título, eu não costumo declarar. Mas, por este tempo de celebração do Natal, eu pensei nesse título. Há no final um poema também com esse título que, por acaso, eu me deparei com ele. E, ao final, irei ler um trecho. Natal em Emaús. Mas se Jesus nasceu na cidade de Belém, na Judéia, por que Natal em Emaús? Ainda mais num contexto pós-ressurreição. Nascimento e morte e ressurreição de Jesus são acontecimentos que devem ser vistos também interligados. E celebrar o Natal é também celebrar aquele que veio, aquele que vem e aquele que virá. O verdadeiro Natal de Cristo acontece todos os dias nos corações daquelas que creem. Eu quero lhe fazer uma pergunta inicial, irmão e irmã. Neste tempo de celebração do Natal, quais são as suas expectativas em relação a Deus? Antes de adentrar na reflexão, eu quero convidá-los e convidá-las a lermos juntos o texto sagrado no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versos de 13 a 35. Vamos então fazer essa leitura. Lucas 24, 13 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 discípulos
estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que fica a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. E então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: do que se trata? E eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém. Palavra do Senhor. Bom, Emaús, do original em grego, pode significar tanto banhos quentes quanto águas termais. Tratava-se de um vilarejo que distava a cerca de 10 quilômetros de Jerusalém, conforme o versículo 13, ou seja, cerca de 2 horas e meia de caminhada. Você já entrou em algum lugar com águas termais? Eu já e recomendo. Nas férias eu costumo viajar para visitar a família em Alto Paraíso, de Goiás, e foi lá que experimentei pela primeira vez me banhar num poço com água termal. É num sítio. E lugares assim são ótimos para descansar, para relaxar. Porém, Jesus não nasceu num lugar aprazível, ou num palácio como era próprio esperado de reis. O teólogo John Stott escreveu que a cruz sempre projetava uma sombra no destino do menino Jesus. Desde o seu nascimento podemos perceber isso. Jesus nasceu numa manjedoura, provavelmente de madeira. Alguns dizem que era uma estrebaria, mas mais provavelmente numa gruta, conforme o historiador Justino Martír. Ao nascer,
devem ter logo envolvido a criança em lençóis, apalpando um pouco da sujeira ao redor, né? Mas toda essa precariedade simbolizava sua plena identificação com os pobres, os humildes, e ao mesmo tempo apontava para a sua missão de ser morto, colocado num madeiro, a cruz, e por fim ser envolto em lençóis e colocado num sepulcro cavado numa rocha para de lá ressuscitar. Essa é a grande mensagem do Natal. Deus se fez homem, o Eterno entrou no tempo, os reis dos reis se fez servo, o Criador e dono do mundo se fez pobre, e tudo isso por amor a nós, para nos salvar. Contudo, nos dias de hoje, num tempo em que se celebra-se o nascimento de Cristo, fora da igreja, o brilho da estrela de Belém, que aponta para o Filho de Deus, compete com as luzes piscantes que emolduram painéis de vendas de presentes, de comidas, pacotes de viagens, etc. Antes da pandemia, em alguns lugares fazia-se filas para que as crianças vissem o Papai Noel. Mas numa sociedade pós-cristã, há pouca ou nenhuma expectativa de encontrar o aniversariante, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Além disso, no Natal, muitas pessoas têm expectativas de receberem presentes. Mas quantas têm expectativas ou a disposição de se fazerem presentes na vida das pessoas, na presença do aniversariante e de serem seus instrumentos para propagar as boas novas de salvação? Até algumas igrejas se deixaram seduzir pelo brilho do mundo, com a filtração do liberalismo e a falsa teologia da prosperidade em prejuízo da mensagem da cruz. A cruz, onde Cristo se esvaziou completamente de si, e a preciosa graça se mostrou salvadora a todas as pessoas. Uma espiritualidade hedonista, em busca de prazeres, sobretudo do ter, procurando preencher as suas vidas com bens, ao invés de serem cheias da presença de Deus, do Espírito Santo. Com isso acabam sempre frustradas, pois o anseio de suas almas jamais são satisfeitos. Conforme disse o sábio em Eclesiastes 1:8, todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. Assim há muitos errando o caminho, desviando-se do centro da vontade de Deus, e indo para lugares aprazíveis no mundo. Isso nada tem a ver com tirar um período de férias, né, em águas termais. Um período de férias é necessário para todos. É necessário obedecer, ter esse tempo de descanso sabático. Mas, espiritualmente, tirar férias permanentes da presença de Deus é algo muito sério. E isso poderá se estender para uma eternidade longe da presença de Deus, em tormento. Isso é muito grave. Então, por que os dois discípulos caminhavam para a aldeia de Emaús? Por que houve Natal em Emaús, conforme o título? Qual é a relação entre esses caminhantes e a igreja contemporânea? Buscarei responder nessa reflexão. Por que os dois discípulos então caminhavam para Emaús? Eu quero ler novamente os versículos de 13 a 15. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Amém.
no versículo 13, naquele mesmo dia. Que dia era esse? Era o terceiro dia após a crucificação. O relato se insere logo após o testemunho da ressurreição das mulheres, né, que elas contaram, e dos discípulos. Alguns estudiosos entendem que se tratava de um discípulo e uma discípula. Só um deles é mencionado pelo nome, que é Cleopas, o que é costume da tradição de fazer assim. Temos a impressão de que esses dois estavam desanimados e decepcionados porque Deus não havia feito o que eles desejavam. Eles viram a glória do reino, mas não entenderam o sofrimento, suas expectativas eram de um Messias libertador, que iria libertar do jugo do Império Romano. E isso não foi satisfeito. Isso se assemelha a algo que Tomás de Kempis escreveu. Jesus conta com muitos que amam o reino dos céus, mas com poucos para levar à cruz. Muitos desejam consolações, poucos pensam nas tribulações. Muitos participam da sua mesa, poucos do seu jejum. Todos querem se alegrar com Cristo, mas poucos se prestam a suportar algo. Muitos seguem a Jesus até partilhar do pão. Poucos se dispõem a beber o cálice da paixão. Muitos se encantam com os milagres, poucos acompanham a ignomínia da cruz. Muitos amam a Jesus enquanto não surgem as contrariedades, mas basta Jesus se esconder e se afastar um momento para que se queixam e caiam em grande desespero. Então, Jesus havia sido bem-sucedido ou fracassado? Por que ele teve que morrer? Haveria algum futuro para Israel? Essas eram as perguntas desses dois discípulos no caminho, que eles conversavam e discutiam a respeito. Jesus tinha dito aos seus discípulos, conforme Lucas 24:49, eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Jerusalém não era em Emaús, mas esses discípulos estavam saindo da cidade a caminho de Emaús. Estavam saindo do lugar que Jesus lhes tinha ordenado, andando por um descaminho. Estavam cansados. A Igreja Metodista sempre adota em suas cartas pastorais o tema inicial, discípulos e discípulas nos caminhos da missão, e aí, vem o tema do ano. Mas muitos estão errando o caminho, andando por descaminhos. Mas, apesar dos descaminhos, por sua graça e misericórdia, Jesus vai ao encontro e nos busca a fim de nos devolver ao caminho. Jesus é o próprio caminho. E Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí no versículo 15 e 16 diz que enquanto eles conversavam, discutiam, o próprio Cristo, o caminho, aparece. Porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Que privilégio, né, irmãos? Pense a respeito disso. Quanta graça ser acompanhado por Jesus. Mas, infelizmente, muitos não o reconhecem. Possivelmente os corações sobrecarregados de tristeza, ansiedades, cuidados da vida, o pecado, cega os olhos espirituais para perceber o amor de Deus. Quantas vezes as pessoas não se perguntam, onde está Deus? Por que Deus me abandonou? Não, irmãos e irmãs, Ele nunca nos abandona. Nós é que saímos do caminho. Mas Jesus se importa com o que sentimos ou pensamos. Conforme o versículo 17 a 19, Jesus, então, o grande mestre, faz uma pergunta
né, humildemente, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Tocou na ferida, né? Jesus queria tratar. Quanto mais falavam, mais se condenavam pela incredulidade. De que outras provas precisavam? Várias pessoas, inclusive os apóstolos, haviam anunciado que o túmulo estava vazio. Anjos haviam declarado que Jesus estava vivo. Testemunhas o haviam visto com vida e ouvido suas palavras. Muitas provas, irmãos e irmãs. Reconheciam a Jesus como Nazareno, profeta poderoso em obras, conforme eles falaram, e palavras, mas não mencionaram que ele era o Filho de Deus, o Cristo, o enviado, o Rei ungido. Jesus havia sido entregue às autoridades, julgado, condenado injustamente, torturado, morto. E pior, morreu uma morte de cruz, conforme Deuteronômio 21, versículo 22, em diante. Jesus morreu na cruz como um maldito, envolvido em lençóis, foi posto num sepulcro. Faça uma associação agora com o nascimento de Cristo. Ainda que isso não seja claramente descrito, mas as pistas e a história aponta nesse sentido. Lençóis, sepulcro, madeiro. Ao terceiro dia surgiram então relatos mentirosos, propagados por romanos, de que o corpo de Jesus havia sido roubado pelos judeus. Então deixaram que pensamentos de incredulidade, esses discípulos, deixaram que entrassem em seus corações e mentes, ao darem ouvidos à mentira. Então ficaram em dúvidas e discutiam a respeito disso. Bom, o segundo ponto é: por que houve Natal em Emaús? Porque houve conversão. Versículos 31 a 35 deixa claro isso. Eu gostaria de ler a partir do 25 novamente. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo. Outra tradução diz: eles o constrangeram a ficar com eles. Fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. Aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão, deu a eles. Então os olhos deles se abriram e reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava no caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor Jesus ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém. Era necessário, irmãos e irmãs, que houvesse conversão. O verdadeiro problema deles não estava na mente, mas sim no coração, conforme o versículo 25. Poderiam ter discutido o assunto durante dias, sem nunca chegar a uma conclusão, uma resposta satisfatória. Então eles precisavam de uma intervenção de Deus, de um novo entendimento da palavra. E foi isso que Jesus deu a eles. Ele ensinou, revelou as Escrituras, por cerca de 2 horas, caminhando até Emaús, e em seguida abriu os olhos deles para que percebessem que ele estava vivo e com eles, ceava com eles. Não era a Santa Ceia, era uma refeição comum, conforme os historiadores. Então,
isso nos leva a valorizar as coisas simples também. São meios de graça, oportunidades que Deus nos dá de estarmos juntos, né? Estudarmos, discutirmos, aprendermos da palavra de Deus. Isso é muito importante. E o versículo 31 diz que então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas desapareceu da presença deles. Alguns dizem que quando Jesus desapareceu de sua vista, estudiosos dizem que passou a estar em seus corações. Houve ali um novo nascimento da fé no Cristo. Houve Natal em Emaús. Jesus expôs a eles o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. A chave, irmãos e irmãs, para compreender a Bíblia é ver Jesus Cristo em todas as suas páginas. E no final da caminhada, esses discípulos haviam conversado com Jesus, ouvido suas palavras, e quando ele deu a entender que iria prosseguir viagem sozinho, eles o constrangeram a permanecer com eles. Quanto mais recebemos da palavra de Deus, mais desejamos ter comunhão com Deus a palavra, irmãos e irmãs. Entender o conteúdo da Bíblia pode nos tornar pessoas cultas, mas receber a verdade da Bíblia, a revelação e caminhar com o Salvador fará que o nosso coração arda. John Wesley era um homem muito culto, conhecia bem a palavra, a Bíblia, mas somente depois que compreendeu a graça divina é que o seu coração se aqueceu. E ele então mudou. Houve um momento de conversão na vida, não a única, mas foi uma conversão. E ele pôde então ser instrumento de Deus poderoso de um avivamento na Inglaterra. É preciso que se tenha experiência pessoal de encontro com Jesus. Você precisa ter esse encontro com Jesus. E a prova de que compreendemos a Bíblia e que nós tivemos esse encontro com Cristo, o Cristo vivo, é ter o desejo de compartilhar a boa notícia com os outros. Você tem esse desejo de compartilhar o Evangelho com as pessoas, com o seu próximo, com as famílias, com a sua família? Os dois homens, depois que eles compreenderam essa revelação, fizeram uma mudança de rota, uma conversão e voltaram para Jerusalém, de Emaús para Jerusalém. Os dois homens saíram imediatamente, voltaram essas 2h30, provavelmente fizeram aí metade do tempo, a fim de contar aos cristãos que haviam se encontrado com Cristo. E o terceiro e último ponto, irmãos e irmãs, é qual a relação entre esses caminhantes e a igreja contemporânea. O teólogo José Barbosa, muito sabiamente, ele escreveu o seguinte: nós somos parecidos com os dois caminhantes de Emaús. Voltamos para casa e nem nos damos conta da presença e dos esforços feitos pelo ressuscitado para nos devolver ao caminho. Só que o partir do pão já não tem para nós a mesma afetividade. Há muitos entulhos atrapalhando a nossa percepção e nos fazendo errar o caminho. Só um milagre pode nos curar dessa morbidez e fazer com que recoloquemos Cristo no centro da história. Só um milagre para nos devolver a nossa grande tarefa. Só um milagre pode nos ajudar a entender que o caminho da igreja não é o caminho do sucesso, da sedução. A compreensão de Wesley a respeito da graça de Deus pode ser uma importante contribuição nesse esforço de nos devolver ao caminho. E já no início, Wesley nos diria com toda a clareza e ênfase possível que viver a graça de Deus não significa de modo algum viver confortavelmente, acrescentando a essa vida agradável as inspirações místicas. Ele nos diria que viver essa graça significa erguermos-nos todas as manhãs e retomarmos a nossa cruz onde deixamos no dia anterior. Ele nos diria que o cristianismo sem cruz
não passa de torpe devaneio, e que é exatamente neste turbilhão da cruz que Deus sempre melhor nos encontra. Palavras fortes, sábias. A igreja contemporânea, irmãos e irmãs, muitas vezes se assemelha aos caminhantes para Emaús. Muitos requerem que os meios de graça, até o culto, a Santa Ceia, as reuniões de oração, impliquem em retorno financeiro, em bênçãos materiais, satisfação de desejos carnais egoístas, expectativas falsas. Não é assim. Nós precisamos buscar a presença de Deus. Jesus falou que a salvação consiste em conhecê-lo. Qual foi a sua expectativa neste tempo de advento, de celebração do Natal? Você já constrangeu Jesus a entrar em sua casa e permanecer em sua vida? Deveríamos buscar, sobretudo, o reino de Deus, a sua justiça. As outras coisas são acrescentadas. Estar na presença do aniversariante, Jesus, o Senhor, e não indo por descaminhos, para mais longe dele. Talvez você esteja em um desses caminhos ou descaminhos. Talvez você tenha se frustrado por expectativas idealistas nas pessoas, nos modelos, nos métodos, e queria que as coisas acontecessem do seu jeito, mas não aconteceram. Irmãos e irmãs, Jesus está nos chamando ao caminho, a Ele mesmo, para que você seja uma bênção, um instrumento de amor na vida do seu próximo, da sua família, por palavras, por obras, anunciando que o Salvador nasceu, que Ele vive e que Ele voltará em glória para buscar a sua Igreja Santa. Que a manjedoura você possa anunciar que ela está vazia, que a cruz está vazia, que o sepulcro está vazio, que Jesus está assentado à direita do trono de Deus, e dele é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém? E em suma, irmãos, conversão é um grande milagre de Deus em nossas vidas. Só Ele pode fazer. É preciso que compreendamos as Escrituras, estejamos na presença de Jesus, queiramos estar com os corações assim aquecidos. Mas, apesar de muitos errarmos o caminho, muitas vezes, e termos esses enganos, essas expectativas egoístas nos homens, esperando uma salvação diferente, Cristo ressurreto se faz presente. Ele vem ao nosso encontro por sua graça, quando estamos receptivos à sua palavra e à sua presença. Precisamos, irmãos e irmãs, aprender a reconhecer Deus na vida. Apesar das circunstâncias desoladoras, Ele quer lhe dar paz, Ele quer lhe dar alegria, Ele quer também ser constrangido, constrangido por sua vida, para entrar e permanecer através do seu Santo Espírito. O seu desejo, o seu coração que anela, que busca a presença dEle, isso constrangido pela fé, o seu único desejo de estar na sua presença. Como diz o salmista, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias no seu santo templo. E você é o templo do Espírito Santo de Deus, então você deve buscar sempre a presença de Deus em você. Peça a Deus que lhe abra o entendimento na leitura das Escrituras. Peça que Ele fale o seu coração para ter um coração que arde, aquecido por sua palavra. Busque a verdade. Não dê ouvidos às mentiras. Fortaleça a sua fé na palavra. Firme as suas expectativas na palavra de Deus. Não em ideologias. Para que você não se frustre e não se desvie. Convide o amor a entrar e cear com você neste Natal.
Que a graça, a verdade de Deus permaneça, permeie toda a sua vida e seus relacionamentos. Assim, onde quer que você esteja, poderá celebrar o verdadeiro Natal, sendo essa luz que ilumina e aponta para Cristo, com vidas se rendendo ao Senhor Jesus. Amém? Celebrar o Natal é celebrar aquele que veio, aquele que vem e aquele que virá. Natal acontece todos os dias nos corações dos que creem no Filho de Deus. E essa é a boa notícia do Natal. Deus conosco. O melhor de tudo é que Deus está conosco. Quero finalizar com um poema que eu citei no início, um trecho. É de Mirtes Matias, Natal em Emaús. Não temais, eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Hoje vos nasceu Jesus Cristo, o Salvador. Vos nasceu para nós, cada um de nós, mesmo para os que caminham na direção de Emaús. Hoje é dia de ressurreição e de advento, dia de renovação do entendimento. Que vem em resposta ao meu clamor. Fica comigo, Jesus. E Jesus ficou. Noite feliz, noite de paz, noite de amor. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, fica conosco. Fica, Senhor, com cada uma que ouviu essa mensagem, que nos ouve. Ó Deus, nós queremos constrangê-lo a permanecer conosco. Não por alguma boa obra que façamos, que na verdade nós não podemos, não fazemos. Não temos como agradar ao Senhor, senão pelos méritos de Cristo. Mas pelo simples desejo de estarmos na companhia de Jesus, ouvirmos, aprendermos de Jesus, sermos obedientes à sua palavra, à sua lei. Ó Deus, que possamos aprender mais do teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Feliz Natal! Façamos agora a oração de intercessão. Amados irmãos e irmãs, que Deus possa estar abençoando a sua vida nesta hora. Na sua casa, no meio da sua família, ou mesmo distante, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, que a bênção do Senhor esteja visitando cada lar nesta noite. Eu te peço, Senhor, uma bênção especial por aqueles e aquelas que estão vivendo momentos de enfermidade. Nós temos vários amigos e amigas jovens vivendo momentos de enfermidade, pastores, pastoras, irmãos e irmãs da igreja. Deus, tem misericórdia do teu povo, Senhor. Tem alguns irmãos internados. Ó Pai, que a tua mão de poder e graça esteja sobre essas vidas, Pai. Que o Senhor venha trazer cura, Pai. Que o Senhor venha trazer um tempo novo para nós, neste novo ano que em breve iniciaremos, Senhor. Nós te louvamos pelo dia de hoje, porque podemos comemorar o Natal. E agradecemos por cada família que nesta hora está ouvindo este culto, está participando deste culto, Pai. Bendito seja as suas casas, bendito seja as suas famílias, Pai. Nós intercedemos nesse instante por todo o nosso país, por todo o mundo, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, a sairmos desse limite dessa enfermidade, uma enfermidade tão feroz que tem assolado a nossa humanidade. Tem, Senhor, venha ao nosso socorro, Senhor. Ouve as nossas preces, as nossas orações, Pai, porque o teu povo aqui na terra está clamando. E o Senhor nos criou para que nós pudéssemos continuar aquilo que o Senhor, a vida inteira, trouxe até nós, que é anunciarmos o teu evangelho, anunciarmos a tua palavra, proclamarmos o teu amor. Então, Senhor, dá-nos essa oportunidade de continuarmos fazendo a tua obra. Então, visita a terra, Senhor, visita o teu povo, para que haja cura neste lugar. É isso que nós pedimos, não porque nós merecemos, mas porque confiamos na tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, o amor de Jesus, a doce e gloriosa consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, esteja sobre a nossa casa, e que possa estar visitando cada coração nesta hora.
E que essa paz de Deus possa levantar o nosso rosto e nos dar a certeza, a convicção de que dias melhores virão para celebrarmos e anunciarmos o Teu amor. Pai, muito obrigado. Que a Tua paz possa reinar nas nossas casas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus abençoe e que a cada um tenha uma boa semana. Que o Senhor esteja com cada um de nós. Amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Seus filhos, e a